Reverter uma vasectomia é possível? No vídeo de hoje iremos te explicar os pontos que são fundamentais na busca do sucesso desse delicado procedimento. Nos últimos anos, a vasectomia se tornou um procedimento de escolha no planejamento familiar de milhões de casais ao redor do mundo. Só no Brasil, mais de 40 mil vasectomias são realizadas a cada ano. Muito disso por conta da sua praticidade, rapidez e elevadas taxas de sucesso. Entretanto, uma parcela de até 6% desses homens, por diversos motivos, em algum momento futuro das suas vidas, irão desejar ter mais filhos e dessa forma desejar reverter essa vasectomia. A reversão da vasectomia, de modo inverso, a vasectomia é um procedimento mais delicado e complexo. Não é à toa que até hoje existem vários mitos de que a reversão da vasectomia não é possível ou então que as taxas de sucesso são baixas. E o que é a realidade e o que é mito a respeito disso tudo? A reversão da vasectomia, ela é possível? Quais são as chances de sucesso? O que devemos fazer e quem devemos procurar para aumentar as chances de sucesso desse procedimento tão especial? Meu nome é Gustavo Marquezine Paul, eu sou médico urologista com foco de atuação em infertilidade masculina e há mais de 14 anos eu ajudo casais com o sonho da paternidade e da maternidade. E no vídeo de hoje eu irei explicar para você quais são as chances de uma reversão de vasectomia dar certo e quais são os 6 pontos mais importantes para o sucesso desse tipo de procedimento. Mas antes de eu te explicar isso tudo, já deixa o seu like e também se inscreva no nosso canal. Isso nos motiva a manter uma rotina de produção de conteúdo, além de dar a oportunidade de mais casais terem acesso a essa informação tão séria e relevante. O seu like não custa nenhum centavo, mas para quem precisa desse conteúdo tem um valor inestimável. Vamos lá, pessoal? A maior parte dos homens que fizeram a vasectomia estão plenamente satisfeitos e confortáveis com a decisão tomada. Mas o destino às vezes traz algumas novidades em nossas vidas, às vezes boas e às vezes nem tanto. O início de um novo relacionamento, a melhoria da situação financeira e por vezes até mesmo a infelicidade da perda de um filho podem levar casais a desejarem ter mais filhos após a realização da vasectomia. E nesses casos, reverter a vasectomia pode ser uma opção bastante interessante. O mito de que uma reversão de vasectomia é algo impossível ou então que tem baixas taxas de sucesso tem sua parcela de verdade quando o procedimento é realizado de modo inadequado. Mas a grande verdade é que quando esse procedimento é realizado de modo correto, ele tem chances de sucesso em percentuais que ficam acima dos 80%. Aqui abaixo eu vou elencar os 6 pontos que não podem ser deixados de lado para que essas taxas de sucesso sejam possíveis. Primeiro ponto, o uso da microcirurgia e a qualidade do microscópio utilizado. Na reversão da vasectomia, o médico urologista especializado precisa realizar uma anastomose, ou seja, uma emenda nas extremidades que foram separadas dos ductos deferentes durante a vasectomia. O ducto deferente é por onde os espermatozoides passam no seu trajeto entre o testículo até a próstata e é a estrutura que é cortada na vasectomia. Esse ducto tem cerca de 2 milímetros de diâmetro e a sua estrutura interna, que é por onde passam os espermatozoides, tem de 10 a 30% desse diâmetro. Um tamanho tão minúsculo que só é possível de ser trabalhado de modo correto com o auxílio de um microscópio durante a cirurgia. Sem um microscópio ou sem um microscópio de ponta, a anastomose não fica com a sua melhor qualidade e, por conseguinte, com menores chances de sucesso. Por muito tempo, eu utilizei microscópios mais simples e hoje eu utilizo um microscópio de ponta e posso lhe afirmar com bastante tranquilidade que os meus resultados com o microscópio atual têm sido melhores que quando usava um microscópio mais simples. Segundo ponto, o uso do fio cirúrgico adequado. Numa estrutura tão fina, é de se imaginar que não se possa utilizar qualquer fio. O fio que melhor se adapta a esse tipo de cirurgia deve ser o mais inerte e o mais fino possível. Para você ter ideia, o fio que habitualmente utilizamos, ele tem a metade da espessura de um fio de cabelo. Isso porque, caso o fio cause alguma reação inflamatória local ou então ele seja muito grosso, ele poderá obstruir a anastomose e
obstruir também a passagem dos espermatozoides, comprometendo o resultado final da cirurgia. Terceiro ponto, o material cirúrgico adequado. As pinças cirúrgicas para uma microcirurgia não são pinças convencionais. As pinças normais, na visão do microscópio, elas são gigantes e não permitem um trabalho correto nessas delicadas estruturas. Os melhores materiais são os materiais americanos e os de titânio e devem ser manejados com muito cuidado. Em geral, o microcirurgião ele tem as suas próprias pinças, as quais só ele maneja e que ele mesmo leva para a cirurgia. As pinças fornecidas pelos hospitais nem sempre são ou estão na sua melhor condição. Quarto ponto, a análise intraoperatória do líquido do ducto deferente. Um dos pontos-chave dentro da cirurgia é saber onde estão os espermatozoides. De nada adianta realizarmos a anastomose num local onde não há espermatozoides. Por isso mesmo, se faz necessário que levemos o embriologista para a cirurgia. Ele irá analisar o líquido que sai de dentro do ducto deferente e irá nos dizer se existem ali espermatozoides ou não. A observação dos espermatozoides irá nos dizer se é ali o local onde deve ou não ser feita a nossa anastomose. Quinto ponto, o treinamento do urologista em microcirurgia. De nada adianta você contratar uma espaçonave e não ter um piloto para ela. Se o microscópio, o fio, as pinças e as estruturas são tão delicadas, você precisa de um cirurgião que saiba lidar com todo esse arsenal. O treinamento e a experiência em microcirurgia são qualidades que o seu urologista precisa ter para lhe entregar o melhor resultado possível no seu caso. Sexto ponto, o repouso no pós-operatório. Tão importante quanto realizar a cirurgia com excelência é não permitir que esses pontos se rompam no pós-operatório. Um repouso absoluto de 7 a 10 dias e ficar longe de atividades físicas por ao menos 4 semanas é um ponto bastante importante na proteção da sua cirurgia. E o resultado de todo esse empenho já poderá ser visto por volta da 4ª semana de pós-operatório, momento ao qual coletaremos o primeiro espermograma. Resumindo tudo isso, a reversão da vasectomia é um procedimento possível e com elevadas taxas de sucesso, especialmente quando realizadas com técnica microcirúrgica, microscópio de qualidade, utilizando o fio adequado, material de microcirurgia de qualidade e análise de intraoperatória do ducto deferencial. E tudo isso com um urologista capacitado e treinado e com experiência em microcirurgia e reversão de vasectomia. Quando esses pontos não são observados, muito se perde nas chances do sucesso. Ficou com dúvidas? Deixe aqui embaixo nos comentários. Para uma avaliação individualizada, recomendamos que agende uma consulta médica. Existem vários pontos que precisam ser observados na indicação do procedimento. Detalhes como o tempo de vasectomia, a reserva reprodutiva da esposa, doenças ou uso de medicações entre a vasectomia e o momento atual e até detalhes do exame físico durante a consulta, eles podem interferir na nossa decisão entre a reversão da vasectomia ou então de uma fertilização in vitro, por exemplo. Para um contato direto conosco, utilize o link fixado no primeiro comentário. Dos pontos que tratamos hoje, tem algum que gostaria que nos aprofundássemos mais? Deixe aqui embaixo nos comentários também. E se gostou do nosso vídeo de hoje, certifique-se que deixou o seu like e deixe também um elogio por escrito. Isso motiva muito toda a nossa equipe. Aqui na sequência, eu irei deixar 2 vídeos. Um deles complementa o nosso conteúdo de hoje a respeito da reversão da vasectomia e da fertilização in vitro, e o outro de uma live muito esclarecedora que eu fiz com o Dr. Marcelo Vieira, dentro do Androcenter Convida, onde por quase 1 hora falamos de vários pontos importantes da reversão da vasectomia, inclusive dos seus custos e também das suas alternativas de tratamento. Hoje eu me despeço por aqui. Um forte abraço e até a próxima!